Atualizando com relação agora ao que? Ao preço dos alimentos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial no país, acelerou em fevereiro a 1,31%. A taxa nos últimos 12 meses no acumulado ficou em 5,06%. A gente te contou tudo isso em detalhes aqui no Novo Dia, assim que foi anunciado. E aí o que a gente vai agora? Olhar a vida real. O Pedro Durão vai trazer para a gente números com relação ao quanto o brasileiro está gastando para se alimentar. E aí, para se alimentar, naquele famoso PF, o prato feito. Para que você tenha uma ideia, em São Paulo, o valor subiu mais de 13% desde setembro. Para quem costuma comer aí fora de casa, está sentindo de fato esse aumento no prato feito, que é o arroz, o feijão, uma saladinha ali. Isso. E uma carne. Alface, tomate e uma carne, né? Aí você tem o alho, o azeite, que são usados para temperar ali a carne, a salada, enfim. E isso tem muita ligação, inclusive, Pedro, com um assunto que a gente já trouxe hoje. A gente estava até comentando com a Basília Rodrigues. Tivemos manifestação da oposição durante o fim de semana e o quanto que eles bateram nessa questão da alta dos alimentos. Porque isso realmente tem impactado a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A inflação dos alimentos é uma vilã não só para a mesa do brasileiro, mas também para a aceitação e para a avaliação do governo federal. E aí, com esse avanço significativo dos alimentos, a gente fez um levantamento com a Lifetime Consultoria para poder entender o que tinha acontecido nos últimos 12 meses em relação a esta inflação, a que mede o PF nosso de todo dia. E esse levantamento só foi possível porque a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, começou a fazer um cálculo sobre o prato feito, preocupada também com essas oscilações do valor. Então, a gente está falando especificamente aqui de comida fora de casa, em bares, restaurantes, botecos, lanchonetes, quanto custa um prato feito. Preparamos uma arte que mostra a evolução do preço do prato feito nos últimos 12 meses para poder explicar o que aconteceu. Carol, portanto, aqui é importante a gente ver que lá em dezembro de 2024, você tem um cálculo R$ 31,90. Foi desse cálculo, desse valor apontado pela Abrazel, que a Lifetime partiu para poder fazer toda essa avaliação da evolução. Então, a gente tem aqui, em fevereiro de 2024, o preço de R$ 30,10 para essa refeição típica brasileira. Arroz, feijão, carne e uma salada de alface tomate. Esse valor, ele vai aumentando, oscilando. Chega a aumentar 90 centavos até chegar em R$ 31,00 em junho de 2024. Mas depois abaixa e reduz, especialmente nesse início do segundo semestre do ano passado, batendo R$ 29,40 em setembro de 2024. Um valor relativamente parecido com os R$ 30,10 aqui de fevereiro, uma diferença ali de 60, 70 centavos. Só que o que acontece entre setembro e fevereiro? O valor aumenta e aumenta muito. Sai de R$ 29,40 para R$ 33,30. Isso sem considerar o mês de março, que é o mês que nós estamos agora. Então, a gente está falando de um aumento de R$ 4,00 no preço do prato feito, em média, 13,2%. Isso só aqui em São Paulo. E é justamente nesse período, de dezembro até fevereiro, ou de dezembro até março, que a popularidade do presidente Lula tem a maior queda. Então, realmente, as duas coisas estão relacionadas, porque a inflação dos alimentos é tida como um dos vilões para a aprovação e avaliação do presidente Lula. A gente conversou com a responsável por esse estudo, a economista-chefe da Lifetime Investimentos, Marcela Kawati, que ela falou sobre esse efeito, esse impacto na alta dos alimentos. E a Marcela Kawati, ela olhou, Carol, item por item e fez uma média ponderada para poder chegar nesses dados aqui, considerando o cálculo da Abrazel. Vamos ver o que ela disse. Bora lá. Até o final de 2024, a inflação era puxada principalmente pelos preços de serviço, que vinham crescendo por conta da pressão do mercado de trabalho aquecido. A partir do final de 2004 e agora no começo de 2025, a composição da inflação mudou. Os alimentos começaram a ganhar força, principalmente por conta do clima adverso que aconteceu no final do ano passado e também pela taxa de câmbio desfavorável.
Isso faz com que as compras de alimentação, aquelas que a gente tem que fazer no dia a dia, tenham pesado bastante no bolso do brasileiro. E aí você percebe, né, Carol, como de fato os alimentos que compõem o prato feito são aqueles alimentos que acabaram tendo maior valorização, né? Você olha, por exemplo, o azeite, o arroz, com o que aconteceu com o arroz, a própria carne, e aí você percebe que isso de fato impacta a vida e o dia a dia do consumidor, como a Marcela estava contando. Não